É o tempo dos assassinos. É na terreira que o teatro experimenta, manifesta em oficina o desejo popular de tanta gente que precisa de alegria, fantasia, ousadia, espaço para falar. É nesse tom que manifesto o orgulho, o carinho, entusiasmo, nessa voz com emoção, com discussão, com inclusão. É instrumento, teatro popular, com inclusão, com discussão. É instrumento, teatro popular. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a oficina popular de teatro do bairro São Geraldo. Essa oficina ela faz parte de uma ação que o Ainais Aqui Travês desenvolve desde 1988, que se chama Teatro como Instrumento de Discussão Social. Como o nome diz, é uma oficina que visa, a partir do fazer teatral, discutir questões relacionadas à nossa sociedade, ao momento atual, a questões históricas, e também formar grupos culturais, núcleos culturais nos bairros onde ela acontece. Desde o momento que eu sou responsável por ministrar essa oficina, existe um grupo de pessoas que acompanha esse percurso, então tem pessoas que realizam essa oficina há bastante tempo, mas também tem pessoas novas entrando a cada ano. Então é uma oficina que, além de trazer de pessoas que conhecem, que tem um processo conjunto com tempos muito distintos, ela congrega experiências muito diversas, realmente. Tem pessoas que têm outras profissões, inclusive artísticas. Eu sou cantora e até chegar à oficina de teatro da Terreira da Tribo, eu não tinha tido nenhuma experiência com teatro. A minha expressão era unicamente musical. E eu estava buscando uma expressão diferente até para pôr dentro da minha musicalidade. A oficina, ela me traz pessoalmente muito conteúdo, pois para eu trabalhar no meu serviço, pois sou educador social e uso muito das técnicas teatrais, dos jogos teatrais, assim como as discussões dos temas sociais. Sou trabalhadora da saúde, do SUS, e também sou oficinanda da Terreira da Tribo. Eu sigo apostando no teatro como uma saída para a nossa sociedade. Isso tem sido uma coisa muito bacana, porque é a partir dessa diversidade de experiências que a gente tem construído o nosso dia a dia de oficina. Durante os processos, além de ter esses momentos que são muito internos, de a gente estar trabalhando o corpo, de a gente estar jogando um com o outro, tá descobrindo o próprio corpo, e a partir do nosso corpo dialogar com o corpo do outro, e a partir disso poder discutir questões que são muito urgentes no momento presente. A gente está sempre aprendendo um com o outro, esse que é o mais legal dessa oficina, estar junto, fazer teatro pensando em passar uma mensagem. Para mim isso é fundamental, assim, eu tenho uma dificuldade enorme em trabalhar diferenças e vejo que eu venho num crescimento assim como indivíduo, né, junto à sociedade. É um respiro que eu tenho durante a semana, o tempo todo trabalhando, fornecendo serviço para outras pessoas, e como sou professora, trabalhando dentro da linha da educação, ter esse momento para receber não só da querida Marta, mas dos colegas. Eu tenho a maior satisfação de quando chega quarta-feira. Naquele momento de entrega, naquele momento que podemos dividir nossas opiniões, misturar conhecimentos, trabalhar. E para mim está sendo um grande aprendizado. Muito mais do que ensinar simplesmente teatro, ela nos ensina a conviver, a compartilhar com o outro, a criar com o outro. Não é uma oficina direcionada ao aprendizado, centrado em ti mesmo, para te levar dali para fora, para algum lugar. Não,
aprende ali para a roda, né? Para compartilhar ali, para criar ali. A gente tem de tempos em tempos feito uma proposta de compartilhamento com o público. E nesse processo de realizar exercícios cênicos, a gente já teve muitas experiências e tem sido cada vez mais ricas essas experiências. A gente já montou uma adaptação do texto Quanto Mais Gente Souber Melhor, do João Siqueira, que foi o primeiro texto sobre o qual a gente se debruçou. A gente trabalhou também um clássico do Bertolt Brecht que se chama Terror e Miséria no Terceiro Reich, e a gente selecionou diversas cenas que a gente pôde compartilhar com as pessoas e que falam desse período durante a própria ascensão do nazismo e o período anterior a que Hitler tomou o poder. Então, há um momento em que o fascismo está sendo exacerbado na sociedade e que talvez seja bem interessante para a gente pensar o nosso momento atual. Eu me pergunto por quem vai lutar, qual bandeira que lhe cobre um terno de madeira. Buscando a dramaturgia latino-americana, a gente foi atrás de textos dos nossos países vizinhos e a gente chegou a um texto do Henrique Buenaventura, do Teatro Experimental de Cali, que se chama O Canto da Sereia e que fala sobre a questão do migrante latino-americano num país de primeiro mundo e como a situação é complicada para quem tem seus direitos suprimidos e, na verdade, só vai em busca de um sonho. Para tratar de buscar uma economia, tanto em forma vivendus como para a solvência econômica de nossa família. A gente também fez um experimento na rua, de intervenção na rua, de contato direto. A gente criou uma canção a partir do poema Os Inimigos, do Pablo Neruda, que faz parte do livro Canto Geral. Se chama Inimigos, mas aí fala muito por esses mortos, nós pedimos castigo. Fala muito da necessidade de serem julgados aqueles que cometeram crimes contra os direitos humanos, crimes de lesa humanidade, como a gente diz, e que deviam ser julgados, deviam ser expostos em praça pública para que a gente não volte a repetir esses mesmos atos. Essa foi uma experiência bem interessante, em que a gente foi com várias pessoas para a rua e pôde falar um pouquinho no meio dos passantes, no meio de tudo que acontece no centro da cidade, e acho que também foi uma experiência bem interessante. Um sacerdote hace muerto medio de las rocas en la selva oscura. Nos últimos tempos, a gente tem se debruçado sobre um texto também latino-americano, de um outro grupo que também é colombiano, assim como o Teatro Experimental de Cali, que é o grupo La Candelaria. E nos 50 anos de morte de Camilo Torres, eles montaram esse texto, isso foi em 2016, e é uma homenagem a esse colombiano e a sua trajetória de vida, e também uma forma de rememorar o fato de que até hoje os seus restos não foram encontrados. Ele é um desaparecido e tem o seu corpo ocultado até hoje. Mejor corre, Camilo corre, mejor corre, Camilo corre. Camilo Torres era um pensador, ele se tornou um padre, muito por uma vocação de pensar nas questões sociais, de ir contra as injustiças sociais. E ele também foi cofundador da primeira faculdade de Sociologia na América Latina. Ele também foi o criador da Frente Unida, que foi uma frente ampla criada na Colômbia em momentos tão difíceis.
e em determinado momento Camilo Torres escolhe ir para a luta armada. Quando ele já não via outras alternativas de luta contra a injustiça social que acontecia, quando a repressão era cada vez mais acirrada e ele já tinha sido perseguido e já havia tido tentativa de assassinato dele, e ele acaba decidindo pela luta armada e no primeiro combate ele é morto. Lo mataram quando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. A gente se debruçou sobre esse texto agora durante bastante tempo e a gente pôde fazer uma primeira apresentação só do prólogo, que é uma adaptação das Bem-aventuranças, mas é os bem-aventurados que lutam contra a injustiça social. E a gente apresentou essa primeira parte no ano de 2018 e no final de 2019 a gente pôde finalizar o exercício cênico que a gente queria, que então a gente chamou Camilo, um exercício cênico sobre a rebeldia e o amor eficaz, que reflete sobre essa situação e faz a gente pensar também sobre o momento atual que a gente vive e quais são as nossas possibilidades de luta sobre a injustiça social. Você sabe que a Terreira da Tribo vem desenvolvendo sistematicamente projetos na área de criação, compartilhamento, formação e memória? E você sabe que a Terreira da Tribo pode fechar as portas a qualquer momento? Então eu te convoco para não permitir que isso aconteça. Espaços como a Terreira da Tribo são fundamentais, sobretudo em momentos como este. Nós vamos precisar reconstruir muitas coisas pós-pandemia. Nós vamos precisar imaginar esse outro mundo possível. E espaços como a Terreira da Tribo convidam diariamente mulheres e homens a imaginar esse outro mundo possível e a tratar de construir esse mundo com as próprias mãos. Eu te convoco a apoiar a Terreira da Tribo através da benfeitoria.com/Terreira da Tribo ou através da conta bancária do Oi Nós. Você tem os dados aqui abaixo. Mas você também pode ajudar compartilhando essa postagem, compartilhando esse vídeo, avisando o maior número de pessoas que a gente precisa fazer essa corrente de solidariedade para que a Terreira não feche as portas, para que o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre não percam um espaço tão precioso.